Olá, aqui é o Vitor. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, que são as melhores estratégias para a gente montar nesse cenário que a gente está vivendo hoje, né? As melhores estratégias com opções. A gente está vivendo um cenário muito específico de mercado e existem algumas estratégias que podem performar melhor nesse cenário. A gente vai falar um pouquinho sobre essas estratégias. Eu sei que essa é uma dúvida que muitos de vocês têm, de saber, olha, o que eu monto agora, né? Com isso tudo que está acontecendo aí no mundo. A gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui nesse vídeo. Fica até o final do vídeo que tem muita informação relevante nesse vídeo, muita informação legal. Eu espero muito que você saia desse vídeo melhor do que você entrou nele. Qual que é o cenário que a gente está falando aqui, né? Se você me acompanha lá no Instagram, @EagleEducação, você vai ver que eu tô num tom bem mais pessimista ultimamente, né? Desde ali do meio pro final do ano passado, eu tô nesse tom um pouco mais pessimista. E se você não me segue lá, né, que você deveria, porque tem muita informação legal lá, você vai ver também pelos temas dos meus vídeos ultimamente aqui, também deu uma leve mudada. Eu tendo a fazer conteúdo aqui sobre mais ou menos as coisas que eu tô vendo, as coisas que eu acho que vocês vão se beneficiar se vocês usarem. E os temas dos meus últimos vídeos e também dos meus stories lá no Instagram tem sido o quê? Inflação, dólar, renda fixa, liquidez, balanceamento de carteira, diversificação, não entrar em pânico, esse tipo de coisa que eu tenho falado lá. Essa pauta não é à toa, né? Tem tempos que eu tô falando mais sobre ação, qual ação comprar, qual ação que tá com prêmio bom, qual ação que tá barata, esse tipo de coisa. E tem épocas que eu tô falando mais de inflação, de dólar, de renda fixa, de gestão de portfólio, esse tipo de coisa. Não é à toa que eu mudo de assunto de vez em quando você me vê falando muito sobre algum assunto, pode ter certeza que é porque eu tenho pensado muito naquele assunto e eu resolvo trazer para vocês aqui porque eu acho que vai ajudar vocês a ter uma performance melhor. Então eu vou explicar para vocês o que eu tô vendo de cenário e por que eu tenho falado dessas coisas, tá? Quando a gente pensa aqui em cenário interno, né, Brasil, tem até muita notícia boa, incrivelmente. Então você pega contas públicas melhorando ligeiramente, arrecadação batendo recorde, o preço das commodities subiu bastante, isso ajudou bastante o Brasil, tanto nas contas públicas quanto no resultado das empresas, né? Trouxe mais dinheiro, ajudou no câmbio também. Tem tudo isso acontecendo aí, que é uma dinâmica boa. Se você olha a parte micro, né, os resultados das empresas ali, você vai notar melhora também, tá? As empresas estão faturando mais, estão lucrando mais, estão tendo muitos resultados bons. E, curiosamente, não são só as empresas de commodities que estão tendo esses resultados muito bons, né? Porque, se você for pensar, pode ser algo conjuntural, né? As commodities estão altas, mas não é só essas empresas, né? As outras empresas também, que não são de commodities, elas estão também tendo resultados bons ultimamente. É lógico, tem alguns setores que estão muito prejudicados, né? A gente teve 2020 aí, né? Que deu uma bagunçada em muita coisa. Então, setor de turismo, setor de construção, empresas de varejo em geral, né? Esses setores estão um pouco mais bagunçados. Mas, de resto, a gente vê que as empresas estão sim com resultados bons. A parte ruim da dinâmica interna aqui é essa preocupação com inflação e juros, né? Se o juro continua subindo muito, é muito difícil de a bolsa subir e da economia reagir também, né? Afinal, o juro alto, você desincentiva o empreendedor a empreender e você incentiva as pessoas a virarem rentistas, como sempre foi aqui no Brasil, mais ou menos. Essa dinâmica dos juros e também da inflação é bastante preocupante, né? A parte ruim do cenário interno. Mas o que mais me preocupa de verdade é o cenário externo. Inclusive, o Brasil é craque nisso, né? Em ficar descasado o cenário interno com o cenário externo. Não é a primeira vez que eu vejo isso acontecer, talvez seja a segunda ou terceira vez que eu vejo isso acontecer, que é, o Brasil tá num cenário legal, as coisas estão até fluindo bem, e aí o mundo tá muito mal, né? E no cenário externo tá realmente preocupante, né? Porque o que a gente tá vendo? Inflação em países desenvolvidos, isso é uma coisa que a gente não via há muito tempo. Países desenvolvidos querendo subir juros, isso é preocupante também, principalmente por causa do nível de alavancagem dessas economias, né? Então a gente vê a dívida desses países passando do PIB, e isso já deu problema antes, né? Quem não lembra aí aquela crise que teve lá na Grécia, na Itália, não tem tanto tempo. Além disso, a gente ainda tem guerra num país importante, que é a Rússia, bastante parceiro lá da China, que é outro país bastante importante. A gente vê a China toda fechada por conta de Covid, essas coisas. Isso bagunça muito as cadeias de produção, isso gera inflação global, isso gera vários problemas, né? Você vai ter muita empresa quebrando, passando por problemas por conta disso. A gente tem também uma alavancagem muito alta dos países, não só por conta das contas públicas ali, né, da parte fiscal, mas a gente tem os balanços dos bancos centrais muito inchado, muita impressão de moeda acontecendo. Então tem várias coisas no cenário externo que são bastante preocupantes. E agora, com a chegada da inflação e a subida dos juros, né, que estão indicando que vai acontecer, isso pode ser realmente muito ruim para a
ativos de risco, né, como ações, por exemplo. E olha, não se iluda achando que vai cair as coisas lá fora, vai cair o mercado lá fora, as ações e tudo, e aqui no Brasil a gente vai ficar imune. É muito difícil isso acontecer, eu não vejo como isso pode acontecer. Quando o gringo precisa de liquidez, ele liquida tudo, e na cabeça do investidor estrangeiro, né, do gringo, o ativo de risco brasileiro é muito mais arriscado do que um ativo de risco americano ou de um país europeu, por exemplo. Então não se iluda que ele vai achar que aqui é um porto seguro, que eu vou tirar investimentos dos Estados Unidos e jogar para o Brasil. Olha, isso realmente é muito difícil. Então, moral da história é, se lá fora cair, se lá fora precisar de liquidez, provavelmente a nossa bolsa sofre também. Deu para ver que na minha cabeça o cenário é bem dúbio, né? Internamente a gente está bem, mas o cenário macro está bem complicado. A gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Na minha opinião, a gente tem alguns anos difíceis pela frente, tá? Com recessão, crescimento econômico lento, muita inflação. Eu acho que é isso que vai acontecer. E como que isso reflete na bolsa? Se a gente tem menos crescimento, as empresas também tendem a lucrar menos, né? Se a gente tem menos renda na mão das pessoas, as empresas também tendem a ter menos lucro. Se a gente tem juros mais altos, a gente tende a ter preços de ações mais baixos. Isso pode acontecer de duas maneiras, principalmente, né? Pode acontecer com o mercado percebendo de uma vez o que está acontecendo e vendendo tudo de uma vez. Às vezes acontece isso, né? O mercado está lá, está até notando o que está acontecendo, mas ninguém está vendendo ainda. Um belo dia, alguém vende forte, todo mundo vende forte atrás, e a gente tem aquele flash crash, né? Aquela queda realmente muito, muito rápida. Isso aconteceu em 2020, por exemplo, né? Foi uma queda extremamente rápida. Outra maneira que isso pode acontecer é o mercado ir percebendo aos poucos, né? O cenário ir se deteriorando aos poucos e o mercado ir vendendo aos poucos, né? Os players, os grandes players do mercado irem aos poucos diminuindo as posições em ações, e aí a gente teria aquele bear market que dura anos, né? Que fica vários anos de ações caindo e tudo mais, e fica todo mundo desanimado e etc, etc. Bom, essas são as duas possibilidades que eu vejo aí para um futuro próximo. Como sempre, né? A gente tem que ter humildade diante da incerteza. Pode não acontecer nada disso. Pode acontecer uma coisa completamente diferente, voltarem a imprimir um montão de dinheiro, o mercado subir mais 100, 200, 300% na minha cara. Paciência, a vida é assim, o futuro é incerto, não dá para prever exatamente o que vai acontecer. A gente tem que operar de acordo com as nossas convicções e também de acordo com a nossa humildade diante da incerteza. Não dá para ficar ali 100% numa coisa, trocando a alocação o tempo inteiro, né? Vocês sabem, eu falo bastante disso aqui no canal. Tem que mexer aos poucos na sua carteira, movimentar o mínimo que você conseguir, mas ao mesmo tempo tá ali de acordo com as convicções que você tem de mercado. Bom, agora que eu falei bastante sobre cenário já, né? Não desanime, a gente vai falar sobre as operações agora, né? Quais operações com opções se beneficiam desse cenário? Então vamos lá, imaginando que aconteça isso que a gente está pensando, né? Se acontecer isso que a gente está pensando, a volatilidade vai ficar bastante alta. Mercados em queda tendem a ter volatilidade bastante alta, tanto a volatilidade real dos ativos, quanto a volatilidade implícita nas opções, tá? Pensa numa coisa, quanto mais incerteza, mais dúvida, mais medo tem no mercado, maior é o preço das opções. A primeira operação que pode se beneficiar disso é simplesmente aquelas operações básicas de vender as opções curtas e, lógico, né, de maneira coberta. Não é ideal você ficar alavancado num mercado assim. Então, operações simples lá, como venda coberta, venda de put, que eu falo a rodo aqui no canal, que todos os meus alunos lá fazem, esse tipo de operação vai ficar melhor, que os prêmios vão ficar mais gordos. E aí você vai ter que tomar só um cuidado de não se alocar demais, tá? Quando você vende uma put, por exemplo, você está ficando alocado em ações ali, né? Você está pelo menos correndo o risco de ações. Você fica exposto a uma variação de ação. Quando você for vender put, por exemplo, você tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, né? Com a alocação que você vai ficar caso você seja exercido. Então, tem que vender com parcimônia. O segundo tipo de operação é aquele tipo de operação que usa pouco capital. É diferente do primeiro, né? Se você for vender call e put, você vai alocar muito capital, porque para estar coberto e vender call, você precisa ter ação. Para estar coberto e vender put, você precisa ter dinheiro para assumir a ação. Algumas operações, elas não têm tanta exigência de capital. E esse tipo de operação pode ser muito bom nesse momento, desde que você esteja diminuindo sua posição em bolsa. Então, digamos lá que você diminuiu sua posição em bolsa, resolveu ficar mais líquido, né? Resolveu ter mais ativos seguros na sua carteira para enfrentar esses próximos anos que estão por vir, mas você quer estar exposto a ganhos também se a bolsa subir, né? Afinal, você não sabe o que vai acontecer nos próximos anos. Algumas operações, como por exemplo, travas de alta,
Poor Man Covered Call, né, a venda coberta do homem pobre, são operações muito interessantes de fazer nesse cenário, porque se o mercado subir, você ganha com essas operações, tá? Se o mercado cair, você perde, mas você perde muito pouco, porque elas exigem muito pouco capital. Você consegue ter uma perda bem limitada, mas se o mercado subir, você ganha um bom dinheiro. E, enquanto isso, a maioria do seu capital está lá num ativo seguro, né? Por exemplo, um título de renda fixa. Então essa é uma estratégia interessante para momentos assim, porque você diminui o seu risco, você bota menos capital em jogo. O terceiro tipo de operação é um tipo de operação muito específico desse momento aqui do Brasil. O que aconteceu ultimamente? O juro do Brasil subiu muito, muito rápido. Isso tem um efeito nas opções. Então se você pega as puts longas, por exemplo, elas sofrem com isso. As puts longas, elas ficam mais baratas, tá? E isso pode ser uma oportunidade para quem opera opções. As duas últimas lives lá do Aprenda Operações Estruturadas, né, que é o meu curso de opções, nas duas últimas lives eu falei sobre puts longas, tá? Por quê? Porque eu tô vendo oportunidades com puts longas. As puts curtas sofrem menos esse efeito. Então a relação entre put curta e put longa dá uma melhorada. Você consegue montar algumas estruturas usando dessa distorção que está acontecendo por causa da alta de juros. Como eu falei nas duas últimas lives lá do Aprenda Operações Estruturadas, eu falei sobre isso. Inclusive, se você tiver interesse em entrar na minha turma do Aprenda Operações Estruturadas, primeiro link aqui na descrição do vídeo, clica aqui na descrição, vai ter o primeiro linkzinho lá, vou te levar para um vídeo onde eu explico como funciona o curso, tá? Mas tem lives mensais, grupos de alunos, tem uma porção de aulas lá, diversas estratégias com opções, sempre de uma maneira bem didática, simples, descomplicada de explicar, e com um grupo de alunos lá para a gente ficar conversando sobre esse assunto também, tanto comigo quanto com os alunos mais veteranos lá, né, que já estão aplicando os conhecimentos no mercado. Então, se você tem interesse, não deixa de conferir. Primeiro link na descrição. Bom, e voltando para o assunto aqui, né, as puts longas, a gente vai ter que tomar um certo cuidado com elas. Primeira coisa é que se a ação que você está fazendo nessa estratégia com put longa paga muito dividendo, você tem que tomar bastante cuidado, tá? Porque toda vez que ela pagar dividendo, vai diminuindo o strike dessa put, tá? Então você tem que ter isso em mente na hora de montar estruturas usando put longas. A segunda coisa é que tem que tomar muito cuidado com margens e garantias desse tipo de put, porque as puts são todas europeias, né? Diferente das calls, que a maioria aqui no Brasil é americana, as puts são europeias. Então o que acontece é que você não consegue confiar muito nessa put para servir de garantia para, por exemplo, você vender uma put curta, tá? Porque ela é europeia e você não consegue exercer antes. E mais, ela fica sem liquidez, tá? Tem que ter tudo isso em mente na hora que for montar. Não dá para montar posições muito grandes contra essa put longa. E a terceira coisa que você tem que prestar atenção é que, apesar de você estar pagando barato numa put longa, teoricamente, ainda é valor extrínseco. A gente não gosta de pagar valor extrínseco. Então a ideia é que você compense esse valor extrínseco que você está comprando com o valor extrínseco vendido, de preferência nas puts curtas ou nas calls curtas. De alguma forma, você venda valor extrínseco para poder comprar esse valor extrínseco. Eu espero muito que isso não tenha ficado complicado demais para entender, mas a ideia é que valor extrínseco a gente vende. E eu acho que a ideia dessas três operações que eu falei aqui é, primeiro, receber muito prêmio e, segundo, diminuir a quantidade de capital que você tem alocado em ativos de risco. Isso é uma estratégia voltada muito para um mercado bastante pessimista. Lembrando, tá, a gente tem que ter humildade diante da incerteza. Esse mercado pessimista pode não acontecer. Opere de acordo com isso. Me siga lá no Instagram, @igoeducação. Confere o primeiro link aqui da descrição se você tem interesse em entrar para a minha turma do Aprenda Operações Estruturadas. E fique com esse vídeo aqui que eu gravei para você também, falando sobre os 3 erros fatais de quem está construindo patrimônio na Bolsa de Valores. E para você ficar ciente desses erros e talvez evitar esses erros, confere esse vídeo aqui que eu deixei aqui para vocês. Basta clicar nesse quadradinho. Eu te vejo lá. Um grande abraço.